Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou mais qualificada para o seu trabalho do que você. Sou chefe de vendas e marketing de uma grande incorporadora imobiliária com 10 anos de experiência no setor, vários deles passados em uma grande empresa concorrente. Vamos chamá-los de Money Homes. Eles são considerados a essência do luxo devido ao alto preço. Isso será importante mais adiante. Minha equipe cobre toda a capital e uma grande parte do país. Avancemos para hoje, já que abrimos recentemente e estamos lançando novos empreendimentos para os quais ainda não temos equipe. Hoje foi o dia das entrevistas. Normalmente, para esses cargos, a pessoa seria entrevistada pelo gerente de vendas para aquele empreendimento específico, pelo coordenador de vendas e, às vezes, por um dos diretores de vendas. Como é um pouco complicado para o diretor de vendas vir para a entrevista, 2h30 de viagem de trem quando deveríamos limitar as viagens não essenciais, o RH pediu que eu participasse, já que os novos funcionários vão se reportar a mim de qualquer maneira. Entram os 8 candidatos que temos esperando. As primeiras entrevistas correm bem, mas nada de especial, até que conhecemos a candidata número 4. Conheçam Annabelle. Antes de entrar na sala, ela está sentada na área de espera com os outros candidatos e não só consigo ouvi-la dizendo que praticamente já garantiu o emprego, pois está super qualificada e os outros caras estão perdendo tempo, primeiro erro, mas também consigo vê-la mexendo em papéis na mesa da recepção, que estava desatendida, segundo erro. Ela ainda não percebeu que nosso escritório fica atrás de um espelho veneziano. Eu consigo vê-la, mas ela não consegue me ver. Ela ouve a recepcionista voltar e corre de volta para a cadeira. Agora é a vez dela da entrevista. Ela entra, me entrega uma cópia do seu currículo e senta-se em frente a mim e aos outros 2 membros da minha equipe. Eu olho para o currículo dela com um leve meio sorriso, que acredito que ela interpretou como um bom sinal, então ela começa a falar sobre suas principais conquistas em diferentes empregadores. Ela nos diz que está realmente interessada em ser contratada para outro cargo em nossa empresa, o qual ela pode me assegurar que é mais qualificada do que nosso funcionário atual. Ela então começa a mencionar números de nossas campanhas de marketing, que ainda não foram publicadas, e aconselha-me sobre os resultados que devemos esperar e qual deve ser nosso próximo passo em termos de marketing. Eu a informo que as únicas vagas atualmente abertas são para a equipe de vendas, mas pergunto qual delas especificamente ela está interessada. Ela menciona, acredite se quiser, o cargo de diretora de vendas e marketing. O meu cargo. Meus colegas de trabalho olham para mim, esperando minha reação, então decido entrar na brincadeira. Pergunto a ela o que a torna mais qualificada do que o nosso atual diretor. Ela volta ao ponto dos números de marketing e me pergunta diretamente: quantos candidatos são capazes de prever com certeza os resultados que vocês alcançarão? E então ela destaca um ponto importante de seu currículo, Money Homes. Então começo a perguntar um pouco mais sobre sua posição lá, qual era a sua área de responsabilidade, há quanto tempo trabalhou lá, etc. Ela começa contando uma longa história ensaiada de como começou lá como negociador alguns anos atrás e progrediu até se tornar diretora associada, nome pomposo para gerentes responsáveis por mais de um projeto. E como eventualmente se tornou diretora de vendas e marketing, mas está procurando sair, então a descrição é de extrema importância. Nesse ponto, não consegui mais me segurar, realmente queria deixá-la continuar, mas simplesmente comecei a rir e pedi para ela sair. Ela fica muito confusa e começa a perguntar o que ela disse que ofendeu. Com o maior sorriso no rosto, então digo: uma coisa é ouvi-la menosprezar outros candidatos quando supostamente está buscando um cargo de alta gerência, outra coisa é vê-la roubar informações confidenciais da mesa de minha assistente, enquanto pego as 2 páginas de sua mão, nossos relatórios de marketing, e me dizer, a mim e aos meus colegas, que você pode fazer meu trabalho melhor do que eu, mentindo sobre sua experiência. Ela fica ofendida e começa a me atacar, dizendo que eu não sei nada sobre ela e que não mentiu sobre sua experiência, e como eu poderia saber disso de qualquer maneira. Annabelle, a razão pela qual sei que você está mentindo é porque eu era o diretor de vendas e marketing na Money Homes durante os anos que você descreveu, e não apenas sei que você não estava em uma posição de gerência, mas também sei que você nem mesmo fazia parte do departamento, mesmo que tenha trabalhado lá. Pois o departamento era composto por 42 funcionários, todos os quais eu conhecia pelo nome. Recomendo que, se de fato você trabalhe lá, entre em contato com seu diretor, pois irei registrar uma reclamação contra você por roubo de documentos confidenciais de seu concorrente direto. O rosto dela ficou pálido como um lençol de papel barato, ela dá meia volta, arranca seu currículo das mãos de meu colega e sai correndo porta fora.
Será que ela realmente pensou que não tínhamos guardado seus detalhes no e-mail quando ela enviou o documento? Mal posso esperar para ver se vou ouvir falar dela ou da Money Homes em breve. Atualização. Já se passaram algumas semanas desde minha postagem original e alguns de vocês pediram uma atualização, então aqui estamos. Então, Annabelle. Como vocês podem imaginar, não fiquei satisfeito com ela e sua entrevista. Não fiz nada a respeito por cerca de uma semana e, para ser justo, eu não ia realmente levantar uma reclamação afinal, mas aconteceu que a Money Homes e minha empresa decidiram fazer uma parceria para um futuro projeto de regeneração. Então eu tinha uma reunião com eles na semana passada, na quarta-feira. O gerente de vendas e marketing da área da MH chegou cerca de 15 minutos antes do restante da nossa reunião e, como nos conhecemos há um tempo, contei a ele a história enquanto colocávamos o papo em dia. Ele sabia exatamente de quem eu estava falando, mesmo antes de eu mencionar o nome de Annabelle. E vejam só, ela não trabalha para Money Homes e nunca foi empregada por eles. Acontece que ela é uma subcontratada que trabalha para uma pequena agência imobiliária independente, para quem a Money Homes paga uma taxa fixa para acompanhar visitas aos finais de semana locais a eles. Isso explicaria por que ela sabia bastante sobre os processos deles, já que ela repassa informações dos clientes a eles, mas não saberia que eu também já havia trabalhado lá em algum momento. Isso também significa que o incidente com os relatórios de marketing não significa muita coisa, já que eles não são concorrentes e não é o tipo de informação pela qual outras empresas estariam dispostas a pagar, útil, mas não inestimável, portanto, não há motivo para reclamação. Então, mesmo que eu não possa ser tão mesquinho quanto eu estava esperando, considerando quão pequeno é nosso mundo de trabalho, a história se espalhou. Não consigo imaginar que ela seja contratada por nenhuma das grandes construtoras no futuro próximo. A coisa mais engraçada sobre isso é que meus colegas encontraram essa história no Reddit, depois que removi certos detalhes pessoais, e têm me enviado com a esperança de descobrir quem é Annabelle e a Money Homes. Como eu disse, é um mundo pequeno. Tenho agido surpreso e rindo baixinho toda vez que ouço isso. Atualização. Não tenho certeza se alguém vai se lembrar dessa saga, mas já se passaram alguns anos. Recentemente, tenho tido problemas no meu local de trabalho e decidi seguir em frente. Comecei no meu novo emprego há pouco mais de 2 semanas. É a mesma posição, apenas em uma empresa diferente. Imaginem minha surpresa quando percebi que Annabelle é uma funcionária existente no novo local e faz parte da equipe que irá se reportar a mim. Na minha primeira semana de trabalho, Annabelle entrou no meu escritório, claramente se lembrando de mim e do incidente constrangedor que foi a entrevista dela há alguns anos, e tivemos uma conversa muito boa. Ela se desculpou profundamente e admitiu que achava que todo mundo mente em seus currículos e que, na época, ela estava tão desesperada para sair do emprego em que estava trabalhando, que queria se destacar. Na verdade, ela é uma garota muito doce e uma engrenagem fundamental em uma máquina muito bem ajustada que é a nova empresa em que comecei. Expliquei a ela que, embora seja verdade que a maioria das pessoas mente ou exagera em seus currículos, elas tendem a mentir sobre coisas muito menores, como resultados em exames escolares, e não sobre comandar um departamento de vendas e marketing de um concorrente. Disse a ela que não há ressentimentos entre nós e que, contanto que ela esteja fazendo seu trabalho e fazendo bem, vou me esforçar para apoiá-la o máximo que puder. Fiz com que ela prometesse que, se um dia considerar sair, ela venha falar comigo primeiro e trabalharemos juntos em seu currículo e carta de apresentação. Eu sei que esta não é a atualização mesquinha que todos esperavam ou desejavam, mas a vida tem uma maneira engraçada de nos ensinar uma lição quando mais precisamos, e acredito que tanto Annabelle quanto eu aprendemos a nossa desta vez. Colega de trabalho não para de ficar de mau humor depois que recusei um encontro. Eu mudei para meu cargo atual no final de novembro do ano passado. Muitos dos outros funcionários se conhecem há anos e socializam juntos fora do trabalho. Em princípio, prefiro manter minha vida profissional e pessoal separadas, mas ocasionalmente vou almoçar e participar das comemorações de "Yay, alcançamos nossas metas". O problema, um dos meus colegas do sexo masculino está interessado em mim e me convidou para sair. Não há uma política contra namorar colegas onde trabalho, apenas não é permitido com seu supervisor direto ou subordinado. No entanto, além do fato de que não me importo de ser o centro das atenções no escritório, parece que há muita informação pessoal sendo compartilhada. Passei tempo suficiente com ele nos últimos 5 meses para saber que não sinto atração alguma por ele. Na primeira vez em que ele perguntou, não tinha interesse nele nem nos planos, então recusei e disse que prefiro manter minha vida social bem longe do trabalho.
Infelizmente, isso aparentemente não foi o suficiente, pois ele me convidou novamente 2 semanas atrás, oferecendo ingressos para um show no fim de semana seguinte. Desta vez, disse a ele que sentia muito se minha declaração anterior tinha sido ambígua de alguma forma, mas que realmente não estava interessada em namorá-lo e para que não me perguntasse novamente. Para piorar as coisas, em vez de apenas ficar um pouco desconfortável, parece que isso foi um golpe devastador para o ego dele e ele contou aos seus confidentes no escritório o que estava planejando fazer, esperando que eu ficasse encantada com a oferta. Descobri isso quando me perguntaram na segunda-feira, de forma sugestiva, como tinha sido o show no fim de semana. Além disso, uma das confidentes dele tentou me repreender por tê-lo rejeitado, ao que eu disse a ela que minha vida pessoal realmente não era da conta dela. No entanto, desde então, o admirador indesejado tem vagado pelo escritório como uma grande nuvem negra, suspirando, lançando olhares raivosos e evitando falar comigo mesmo quando sou a pessoa mais indicada para responder uma pergunta. Sinceramente, isso apenas me convence de que fiz certo em não sair com ele e que relacionamentos no escritório em geral devem ser encarados com extrema cautela. Se ele ainda está se comportando assim 2 semanas depois de eu recusar um encontro, o que ele teria feito se eu tivesse saído com ele e terminado? No entanto, ainda precisamos trabalhar juntos, e nosso chefe em comum, que estava de licença, voltará na próxima semana e vai querer saber por que ele está se comportando assim. Percebo que a ação que mais me sinto inclinada a fazer, bater na cabeça dele com um arquivo e gritar "se controle", não ajudaria e provavelmente me faria ser demitida. Que alternativas você sugere? Atualização. O idiota e sua amiga foram repreendidos pela nossa gerente em comum. Idiota pareceu se acalmar um pouco e decidiu que falaria comigo, mas sem conversas pessoais. Ele não me perguntaria o que eu tinha feito no fim de semana, mas perguntaria se eu já tinha terminado de preparar os materiais de referência para o relatório Blenkinso. Ou se eu sabia quem estava lidando com nossa conta no jornal, já que nosso contato habitual estava de licença maternidade, esse tipo de coisa. Tudo bem para mim. Infelizmente, sua amiga não conseguiu aceitar isso e tentou me encurralar no banheiro feminino, onde me disse: "Não consigo entender por que você simplesmente não sai com o idiota." Infelizmente, eu tinha tido um dia bastante ruim e respondi: "Você não entende? Vou lhe dizer o que eu não entendo. Eu não entendo porque você acha que minha vida pessoal é da sua conta, e eu não entendo porque você acha que me pressionar vai fazer idiota ir para minha cama. Ei, por Deus, se eu ouvir mais uma palavra sobre isso, vou registrar uma queixa formal por escrito contra vocês dois." Cena: a gerente do departamento aparece na cabine do banheiro como a rainha demônio de um teatro pantomímico, inúmeras reuniões com o departamento de recursos humanos e demissão da amiga do idiota. Idiota escapou da demissão, pois pediu desculpas profusamente para mim, afirmou que não tinha responsabilidade por eu ter sido encurralada e que teria impedido a amiga se soubesse, então ele recebeu uma advertência por escrito final em relação ao seu comportamento. Isso foi há 6 meses. Aceitei uma promoção em um novo departamento, onde meus colegas parecem agradáveis e sem comportamentos de perseguição. Entretanto, soube pelos rumores que ainda há lições a serem aprendidas pelos outros amigos do idiota. Aparentemente, um deles perguntou a uma funcionária durante a festa de Natal o que ela faria se ele colocasse as mãos daqui e ali. Ela respondeu alegremente que daria um tapa em seu rosto até seus ouvidos zumbirem. Parece que ele acreditou nela. Meu irmão morreu sufocado em nossa garagem ontem à noite. Procuramos por ele a manhã toda quando de repente ouvi minha mãe gritar em pânico. Minha irmãzinha veio correndo em minha direção, repetindo o nome do meu irmão junto com algo que eu não conseguia entender. Temi que ele tivesse caído gravemente, talvez. Então corri na direção de onde achei que vinha o grito da minha mãe. Ela estava parada em frente à garagem, chorando. Meu pai estava lá dentro, sacudindo o que parecia ser o corpo do meu irmão. Ele continuava chamando pelo nome dele, tentando acordá-lo com tapas, mas meu irmão parecia não responder. Ajoelhei-me ao lado deles. Os lábios do meu irmão estavam pretos e ele tinha manchas escuras por todo o rosto. Segurei-o pelos ombros e o sacudi algumas vezes. Nenhuma resposta. No fundo da minha mente, eu sabia que ele não acordaria disso, mas simplesmente não parecia real. Ainda não temos certeza do que aconteceu, a polícia ainda está investigando. Parece que o quarto dele estava tão quente na noite passada que ele decidiu dormir na garagem. Ele acendeu um pouco de carvão para deixar o ambiente mais aconchegante. No entanto, ele se trancou lá dentro, já que nossa garagem só pode ser aberta por fora com um código.
Conforme o fogo foi diminuindo, ele ficou sem oxigênio. Apesar de toda a nossa família e amigos estarem aqui agora, meus pais não comeram o dia todo e parecem completamente desiludidos. Meu pai mal fala. Félix era 2 anos mais novo do que eu, ele fez 16 anos em janeiro. Apenas algumas horas antes de morrer, ele me disse que teria um encontro no sábado, que estava ansioso por isso, e me perguntou o que ele deveria fazer com ela, pois era o primeiro encontro dele. Ele parecia tão incrivelmente feliz. Eu sei que a vida precisa continuar, mas é apenas, nunca mais será como antes. Ele era tão incrível. Eu nunca mostrei a ele o quanto eu o admirava profundamente. Não há nada além de um segundo entre a vida e a morte. E é irreversível. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na minha vida, e, no entanto, aqui estou. Não consigo compreender nada disso. Enquanto você puder, certifique-se sempre de mostrar a todos em sua vida o quanto você os ama. Edição: quero agradecer a todos pelo incrível apoio. Tenho lido todos os comentários e mensagens. Meu pai também leu. Estou e continuarei voltando a esta postagem o tempo todo. No início, eu estava inseguro se era a decisão certa escrever sobre isso, mas estou muito feliz por tê-lo feito. É bom saber que o mundo se importa. Obrigado. Esbarrei com um enfermeiro da minha infância na mercearia e comecei a chorar. Eu nasci com defeitos cardíacos congênitos. Passei por múltiplas cirurgias cardíacas quando era criança e passei tanto tempo na UTI que conhecia toda a equipe. Em certo momento, passei mais tempo no hospital do que em casa. Meus pais me tiveram quando já eram mais velhos e realmente não tinham mais energia. Minha saúde drenava a energia deles e eu era considerada um incômodo. Minha mãe frequentemente ficava irritada comigo e meu pai se concentrava no trabalho. Como criança na UTI após uma cirurgia, ou pneumonia, ou uma complicação, você frequentemente sente dor, medo e é incapaz de se ajudar. Eu frequentemente estava ligado a ventiladores, amarrada a uma cama e incapaz de me mover. A única pessoa que parecia se importar era um enfermeiro chamado Phil. Ele me ajudou a desenvolver uma forma de comunicação quando eu estava entubada. Ele me ajudava a ficar confortável, descobrir o que estava errado e não só fazia coisas simples como tocar minha mão ou arrumar meu cabelo, ele realmente me olhava. Quando ele estava por perto, eu sentia que não estava tão sozinha. Ele fazia piadas ruins, me ajudava quando eu estava com coceira e se certificava de que eu estava bem. Os médicos e tantos enfermeiros me ignoravam. Eles faziam o trabalho deles, às vezes fazendo comentários como se você não estivesse lá. Às vezes, ele só podia parar e conversar por alguns minutos, mas conversava comigo e eu sentia que alguém finalmente tinha me notado. Ele sempre foi tão gentil e se certificava de minimizar o desconforto. Certa manhã, eles removeram um tubo orogástrico e tentaram colocar um tubo nasogástrico. Falharam repetidamente. Eu queria gritar, mas não podia. Os medicamentos não estavam ajudando e eles queriam me retirar do respirador, então eu sentia tudo. Na terceira tentativa, chamaram o Phil, que anestesiou meu nariz e garganta, me virou, colocou na primeira tentativa. Ele me envolveu com cobertores quentes, colocou música suave e eu desmaiei. Ao longo de vários anos, ele foi consistentemente a única pessoa em quem eu podia confiar. Ele aprendeu o que funcionava para mim, conhecia minha situação e realmente se esforçou para encontrar maneiras de tornar minha estadia confortável. Quando ele estava de plantão, eu sentia que tinha um aliado, alguém em quem podia confiar. Ele estava mais próximo de mim do que meus pais. Phil me conhecia melhor e parecia realmente se importar. Ele me ajudava a fazer coisas que não faziam parte da descrição do trabalho dele, como lavar meu cabelo ou ajudar com a lição de casa. Ele era um defensor para mim, especialmente quando os residentes queriam me enviar para mais testes invasivos. Ele explicava tudo para que eu pudesse entender, mas também contextualizava a situação. Eu me sentia mais inteligente quando ele falava comigo. Ele percebia quando eu estava preocupada com algo e me ajudava a entender o que estava acontecendo e me acalmava. Isso foi um grande fardo tirado dos meus ombros. Ele era como uma mãe e um pai. Ele também era meu único amigo de verdade. A última vez que o vi foi a última vez que estive na UTI. No dia anterior à minha saída, ele se despediu, pois ia para a escola de enfermagem. Apertou minha mão, disse que eu merecia mais alguns anos e que sabia que eu me sairia muito bem. Eu não queria ficar emocional, então fiz uma piada e disse tchau, de uma maneira engraçada, sarcástica. Eu queria gritar. Senti a falta do meu amigo.
Eu tinha 13 anos e era muito descolada para dizer a ele o que queria dizer. Sempre me arrependi disso. Me mudei centenas de milhas de distância. Sobrevivi à hiperansiedade durante a quarentena e um ano trancada. Finalmente vou ao supermercado e, enquanto estou entrando, vejo um rosto familiar colocando uma máscara. Eu paro imediatamente. Ele me nota. Pensei que ele não poderia se lembrar de mim, e então ele diz: bem, se não é a pequena Kate, sobrenome. Eu começo a chorar. Em vez de ser estranho ou tentar escapar de mim, sentamos na frente do supermercado e conversamos. Eu contei a ele tudo o que queria dizer. Conheci sua esposa e seu filho. Pude dizer a ela o que ele havia feito por mim. Eu não podia acreditar que nós estaríamos aleatoriamente na mesma cidade ao mesmo tempo e que finalmente eu poderia dizer o que queria dizer a ele há anos. Foi tão bom ouvir sobre sua carreira como enfermeiro anestesista e seu trabalho com crianças ainda. Senti tanta felicidade em finalmente ter um encerramento e saber que não apenas ele está bem, mas que ele sabe como me sinto. Minha infância foi horrível. Não sinto falta da doença, mas pelo menos a única pessoa que fez algum esforço para me conhecer agora sabe o quanto eu aprecio. Ao olhar para ele, você não acreditaria que ele era enfermeiro, ou que era tão gentil. Antes de se tornar um enfermeiro praticante, ele foi fuzileiro naval. Ele parece um cara durão, mas é genuinamente a pessoa mais legal e inteligente que já conheci. Como ele reagiu? Como a família dele reagiu? Esta é uma história tão incrível e eu quero saber mais. Quando ele me viu, ele sorriu imensamente. Ele me reconheceu imediatamente. É claro que eu comecei a chorar na hora. Ele explicou para sua esposa quem eu era e ela foi muito compreensiva. Eu contei a ela como meus pais eram velhos e desinteressados, e que eu não tinha ninguém. Ela foi muito solidária. Ele se lembrava de muitos detalhes que eu tinha certeza de que ele tinha esquecido. Eu disse a ele o quanto significava para mim ter alguém que fosse um verdadeiro aliado. Quando você está na UTI, os residentes muitas vezes tentam enviar você para fazer exames, e isso sempre é doloroso, desagradável e muitas vezes os médicos que realizam os testes não tinham certeza do motivo pelo qual eu precisava deles. Phil sempre impedia isso, ele conversava com um médico mais experiente e de repente a ideia era descartada. Ele sempre ficava de olho em mim. Meus pais apenas concordavam com tudo porque era incômodo passar por tudo isso, mas Phil sempre começava com bem. E eu sabia que estava livre disso. Outros comentaristas o compararam a Phil Dunphy de Modern Family e essa é uma descrição perfeita. Ele tinha maneirismos semelhantes, contava as mesmas piadas terríveis, era exatamente assim. O engraçado é que Phil não é tão mais velho do que eu. Quando eu tinha 13 anos, ele estava na casa dos 20 anos. Agora, alguns anos depois, ele está um pouco mais velho do que eu, o que é tão surreal. Ele parecia um pai, um profissional respeitado, mas era jovem. Sua esposa disse que ele já encontrou pacientes que também falaram sobre ele dessa maneira. Ela não ficou surpresa. Como atualização, ele se tornou um enfermeiro anestesista e trabalha em um grande hospital infantil. Na casa dos 30 anos, agora ele tem uma esposa, 3 filhos e ainda trabalha com crianças e adolescentes, que é o que eu acredito que ele nasceu para fazer. Algumas pessoas têm um verdadeiro chamado, e o dele é isso. Meu filho de 4 anos é autista e eu o odeio. Eu odeio ser pai. Eu odeio tudo sobre isso. Estou tão cansado de ter que lidar com tudo isso. As birras, a falta de compreensão, a agressividade e a incapacidade de fazermos qualquer coisa ou ir a qualquer lugar por causa dele. Eu odeio meu filho. Eu sei que muitas pessoas vão me odiar por isso, mas eu realmente só quero desabafar sem que ninguém que me conheça saiba. Eu quero finalmente revelar tudo e desabafar, e estou esperando que isso seja catártico para mim. Eu já sei que preciso de ajuda mental pessoal, mas não tenho dinheiro para isso. As pessoas também vão sugerir que eu busque ajuda para ele. Também não tenho dinheiro para isso, embora ele já esteja em um programa diário de 2,5 horas para crianças com deficiências patrocinado pelo Estado. Isso está ajudando, mas só vai até certo ponto. Há muitas coisas que eu desprezo no mundo, desde política até cuidados de saúde, ou a falta deles, práticas comerciais e até mesmo as pessoas em geral. Também amo muitas coisas por aqui, então não sou um velho rabugento que odeia todo mundo e tudo. Há até pessoas que eu ficaria tão feliz em ver sofrer uma morte lenta e dolorosa.
Mas há uma coisa que eu nunca desejaria nem mesmo a elas: ter uma criança com autismo. Começarei dizendo que realmente não sei como os pais solteiros e os pais felizes, bons com filhos com deficiências conseguem lidar com isso. Eu realmente não entendo como vocês têm tanta força para passar pelo dia e ainda estarem inteiros mentalmente. Eu gostaria de saber como. Hoje, tudo o que eu queria fazer era algo aparentemente simples, e até começou bem. Abastecer o carro e dar uma volta no quarteirão para tomar café. Ele se divertiu no carro, mas assim que a curva à direita acabou e tivemos que ir para a esquerda em vez de ir para a direita, começaram as birras, os gritos, os arranhões, os beliscões e tudo mais. Ele queria isso em vez daquilo, mais birras. Direita em vez de esquerda na próxima vez. E pior e pior. Tudo o que eu queria era uma maldita xícara de café fresco que eu não precisasse fazer. Nós, eu e minha esposa, trabalhamos em casa, e grande parte do tempo temos que lidar com ele. Uso essa palavra especificamente porque não é do tipo legal, você tem um carro legal. Vamos brincar um pouco. Não é desse tipo de coisas. É do tipo, pela milésima vez, não espete o cachorro com o bastão, por favor, brinque com a bola saltitante não contra minha cabeça, de novo, nós já conversamos sobre isso 1 milhão de vezes, não mexa no equipamento de áudio e por aí vai. Estou cansado de ter que repetir as mesmas coisas muito simples uma e outra vez, todos os dias. Você poderia dizer, mas OP, as crianças não entendem as coisas, você precisa ser mais gentil com elas. Elas vão entender. Eu entendo. Mas chega a um ponto em que você só pode repetir as coisas mais simples tantas vezes sem ficar frustrado. Seja como calçar os sapatos, apenas calçá-los, sem amarrá-los, precisamos ir para a direita em vez de ir em frente, assim é como subimos as escadas, por favor, espere aqui por 5 segundos enquanto eu peço café. Estou cansado. Eu nunca deveria ter sido pai. Essa realmente foi a pior decisão da minha vida e eu me arrependo de tudo. Exceto por alguns pontos menores aqui e ali, esses 4 anos têm sido horríveis e só pioram, e em grande parte por causa dele. Falando logicamente, não é por causa dele, é apenas minha percepção e visão do mundo que me faz ficar irritado com coisas que não deveria, como a incapacidade ou habilidade dele de compreender de maneira diferente de nós. Logicamente, tudo bem. Emocionalmente isso me levou 1 hora para escrever. Estou tentando melhorar. Estou tentando não ficar bravo. Estou tentando não gritar com ele. Mas não consigo evitar ficar frustrado e gritar com ele às vezes. Eu sei que está errado, e não há desculpa para eu agir dessa maneira. Me sinto péssimo por gritar com ele e arrastá-lo para casa enquanto ele chorava porque queria ir por ali e eu queria ir para casa para poder voltar ao trabalho. Ele não entende o estresse do trabalho, do tempo, dos desejos e necessidades das outras pessoas. Eu entendo que ele não compreende a maioria do que estamos fazendo, tanto por causa da idade quanto por causa do autismo. E isso parte meu coração ver todas essas crianças normais da idade dele fazendo coisas normais e ele simplesmente não entende e provavelmente nunca entenderá. Sinto-me um fracasso por ter um filho assim. Sinto-me um fracasso por não ser um pai suficientemente bom e um homem capaz de ajudá-lo adequadamente. Eu simplesmente não consigo. No momento, estamos de volta em casa e, para tentar compensar, ele recebeu alguns abraços, suco favorito e eu liguei o jogo de Lego favorito dele. Então, quem quer que vocês sejam na Nintendo e na Lego, que tornam seus jogos acessíveis para crianças, quem quer que sejam, muito obrigado. Sem vocês, não sei o que faria. Os jogos de Lego são sempre divertidos, e achamos que ele iria gostar do jogo Lego City, e ele adora. É o primeiro videogame real que ele joga e praticamente a primeira coisa, além de carros e trens, com a qual ele realmente brinca. Obrigado. E sim, para aqueles que estão se perguntando, ele e eu jogamos juntos às vezes à noite ou nos finais de semana. Por enquanto, vou sentar em um canto, beber meu café, chorar e pensar em como sou um pai terrível. Sou o pior pai de todos? Não. Esse tipo de comparação não me ajuda. De qualquer forma, acabo sempre me comparando com pais de crianças normais. Minha esposa já sabe o que penso dele, embora ela não saiba que eu odeio dele. Ela nunca saberá. Seja o que for que eu faça, sei que preciso ser melhor e fazer melhor. Pelo menos, para encerrar com algumas notas positivas, escrever isso me ajudou a desentupir um pouco os seios nasais, além de ser um grande alívio. O programa escolar em que ele está ajudou muito desde que ele começou, pois agora ele consegue juntar várias palavras em uma frase pequena com algum incentivo e orientação.
Ele está melhorando surpreendentemente rápido nos videogames, então espero encontrar mais jogos que ele possa jogar em breve. Ele gosta de carros, então vou tentar encontrar jogos com temática cidade, embora eu tenha ouvido dizer que o novo jogo do Yoshi é legal. Talvez ele goste, não sei. Acho que eles têm uma demo para experimentar. Minha mãe ajuda às vezes, o que é incrível quando ela consegue. E quando os tempos são bons, as coisas às vezes são divertidas com ele por perto. Espero que ele possa ser meu companheiro de jogos e trilhas no futuro. Obrigado por ler. Edição da noite. Obrigado a todos pelas palavras gentis e sugestões. Eu nunca tinha considerado entrar em contato com serviços de deficiência para ele, grupos da comunidade local, como igrejas, e grupos locais de pais com crianças que precisam de ajuda. Vocês ficarão felizes em saber que dei a ele abraços extras, palavras gentis, aconchegos e tempo para brincar. Nós dois acalmamos bastante. Muitas das mensagens sinceras de vocês realmente me emocionaram. Obrigado. Amanhã vou pesquisar sobre serviços de deficiência locais, e como é um dia de folga na escola, sexta-feira santa, vou tirar um tempo do trabalho para passear com ele, se o tempo permitir, ou brincar bastante com ele. Agora vou para a cama. Muito obrigado a todos. Verdadeiramente. Tudo o que vocês escreveram me deu muito em que pensar. Obrigado e boa noite. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 10.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.